Queridos irmãos, queridas irmãs, a paz do Senhor Jesus. Quem vos cumprimenta é o pastor Vanderlei Coutinho. Deus abençoe, sejam todos bem-vindos para mais um momento de fé, momento de esperança. Deus te abençoe. Já fez seu pedido de oração? Ainda não? Faça-o no chat, faça-o também na descrição deste vídeo. Deixa o seu joinha, porque é muito importante para que a plataforma recomende este conteúdo para outras pessoas, tá bom? Deus abençoe em nome de Jesus. Gostaria de ler com vocês a palavra de Deus no livro de Mateus, capítulo 7. Mateus, capítulo 7. Eu gostaria de ler a palavra de Deus que nos diz assim: Não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido vos hão de medir a vós. E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão: Deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas, para que não as pisem e, voltando-se, vos despedacem. Interessante aqui. É um conselho de Jesus, na verdade, se tiver de julgar, mas o julgamento tem que ser com justiça, né? E misericórdia. Aqui o sermão do monte, esse sermão do monte é o coração do ensino ético de Jesus. Nós observamos, Jesus nos chama a uma profunda reflexão sobre a forma como olhamos para os outros. Então ele nos chama para uma profunda reflexão. De que forma você olha para os outros? De que forma? Aqui Jesus não proíbe o discernimento. Ele não proíbe. Mas sim a hipocrisia, a injustiça no julgamento de alguém. Então, o texto aqui nos aconselha o quê? Evitar o julgamento rápido e condenatório. É isso. Amém? Porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados. Com a medida que você medir alguém, você será medido. Então Jesus aqui está aconselhando os discípulos, e eu e você que aqui estamos, a evitar o julgamento rápido e condenatório. Tem gente que apenas o fato dele ver alguém conversando com alguém meio suspeito, ele já pega, já condena aquela pessoa. Por exemplo, tem um amigo meu que ele contou uma vez, amigo meu pastor, contou uma vez que ele estava pregando numa festa em um determinado lugar, e quando ele retornava para a sua casa, aí teve um irmão que estava trazendo ele, acho que de moto, e ele estava passando em um determinado lugar, e nesse determinado lugar ali tinha um prostíbulo, e ele estava passando naquele determinado lugar, daquele prostíbulo próximo ali, e tinha uma
uma moça ali, uma mulher na beira da estrada ali, e ele contando para a gente que o Espírito de Deus incomodou ele para que ele pregasse, voltasse e pregasse para a moça. Aí ele voltou, mandou o rapaz parar a moto, o rapaz parou a moto do outro lado, ele atravessou e foi lá, começou a pregar. Era em frente a um prostíbulo, ele começou a pregar para essa moça ali na beira da estrada. Aí daqui a pouco vinha uma caravana dos irmãos que foram, inclusive, para esta festa também. Vinha uma caravana, os irmãos passaram. Aí quando o pastor chegou em casa, depois, evangelizou o almoço e foi embora. Quando chegou em casa, a mulher, a esposa dele que não foi, já estava sabendo já e estava bravo para danar. Estava brava para danar com ele. O que os irmãos fizeram? Os irmãos julgaram, né? Um julgamento rápido ali e condenatório a um pastor que estava evangelizando. E isso acontece muito. Logo quando a nossa igreja ela foi aberta aqui, eu e um outro pastor fomos orar em um lugar desses também. Nós fomos orar. Eu e o pastor, claro, conversamos com as nossas esposas, né? Ele conversou com a esposa dele, conversei com a minha. Não deu nem para a esposa dele ir e nem tampouco a minha, mas também o pastor nosso também estava ciente e nós fomos evangelizar. Nós fomos orar lá. Inclusive, quando eu li a Bíblia e começamos a orar, o demônio pegou duas, né, daquelas mulheres que ali estavam endemoniadas, né? E elas passaram a frequentar a igreja. Alguns irmãos que acompanham o canal aqui, que são de Colatina, sabem de onde eu estou falando, até sabe quem é também, né? Algumas pessoas ali caíram oprimidas, mas nós fomos lá evangelizar. Atravessamos, na hora que nós saímos do carro com a Bíblia debaixo do braço, atravessamos e entramos. Claro que nós não entramos dentro da casa em si, mas tinha um lugar lá onde tinha uma mesa de sinuca e ficamos ali, oramos ali. Né? Mas quem passava na estrada via a gente ali. Nós estávamos lá orando. Nós oramos ali. Deus libertou algumas moças ali. E depois, gente, vocês terem noção, depois neste lugar, depois de alguns anos, aí a dona começou a frequentar a igreja, o pessoal começaram a frequentar a igreja nossa aqui também. Aí depois de alguns anos, eu fiquei sabendo que a dona tinha aceitado Jesus. Aí esse local chegou até virar uma igreja, né? Depois fechou, depois com o tempo fechou, mas virou até uma igreja lá, não sei se era cristã do Brasil, mas virou uma igreja aonde era um prostíbulo. Quando eu vi uma igreja lá, aí o Senhor me lembrou do momento em que eu e o outro pastor estivemos lá para orar. Então, tem muito crente sem noção, tem muitas pessoas sem noção que eles fazem julgamento precipitados, né? De irmãos, eles fazem julgamento precipitado. Infelizmente, nós estamos vivendo um tempo assim. Mas a Bíblia falou o quê? Não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. Quantas pessoas, por causa de um julgamento precipitado, perderam as vidas? Quantas pessoas que alguém foi lá e julgou? Então Jesus nos alerta que o padrão que você está usando para os outros será usado também para você, ou para mim, para nós. Então julgar sem misericórdia é negar o perdão que nós recebemos de Deus. Então antes de apontar erros de alguém,
considere a sua própria condição diante de Deus. Antes de apontar o dedo para alguém, considere como que está a sua situação diante de Deus. Então é dessa forma. Evite julgamento rápido e condenatório. E eu sei que cada um de vocês aqui também já viveu histórias parecidas, conhece algum caso que aconteceu por alguém ter julgado o outro precipitadamente, ele julgou alguém ali. Então a Bíblia fala para não julgar, porque se for fazer isso, você tem que ver como que está a sua condição primeiro. E cuidado, o julgamento não pode ser sem justiça, não pode ser sem misericórdia. No julgamento, há justiça e misericórdia. Então, julgamento que não tem justiça nem misericórdia, então é um julgamento injusto. Então, cuidado. Amém? Vamos lá. Outra questão aqui que nós observamos no versículo, do versículo 3 ao 5, ele vai usar a metáfora do argueiro, né, do cisco, né? Ele vai usar a metáfora de um cisco e da trave, né? A hipocrisia é um grande perigo espiritual, querer corrigir os outros sem se corrigir. Tem gente assim, ele quer corrigir os outros sem se corrigir. Examine-se com honestidade e a autorreflexão é o primeiro passo para ajudar os outros com amor e ajudar com verdade. Então é preciso examinar. Eu tirei a minha habilitação no ano de 2001. 2001 eu tirei a minha habilitação quando eu morava em Vila Velha. Eu tirei a minha carteira de habilitação. Eu fazia muito ali, o pessoal de Vila Velha aí, eu fazia muito esse pedaço aí de coqueiral, aí tem coqueiral, né? Ia na beira da praia ali, fazia o percurso de carro por ali, e eu morava ali no bairro Aribiri, na verdade, no bairro Glória que eu morava, né? Perto da Chocolate Garoto ali, na rua Estrada Jerônimo Monteiro. Eu morava naquela Estrada Jerônimo Monteiro ali. E todo dia cheiro de chocolate lá em casa. Todo dia, né? Dia e noite cheiro de chocolate. E eu morava ali. Então o carro vinha me buscar, o rapaz da autoescola me buscava e depois me trazia de volta, né? E ele me buscava, tinha vez que ele deixava eu ir dirigindo, tinha vez que eu trazia o carro na volta. Mas ele passava por alguns lugares lá que era 40 quilômetros, ele passava de 60, de 70, eu ficava olhando. Aí quando eu peguei a prática no carro, quando eu peguei a prática e tal, confiança ali, no carro que eu estava tirando carteira, aí um dia eu passei no lugar que era de 40, eu passei de 60, não, de 50 lá vai fumaça, não, 70, eu passei de 70, eu passei. Aí ele pegou, ei, gritou comigo, o que foi? Que negócio é esse? Você não tá vendo que tá errado? A placa ali não tá dizendo que é assim, 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 assim e tal. Aí eu virei pra ele e falei assim, aí eu já tinha pegado amizade com ele e falei assim, rapaz. Aí eu falei com ele assim, qual a moral que você tem? Eu falei com ele, qual a moral que você tem para corrigir o seu aluno se você não dá o exemplo? Eu virei para ele e falei, mas eu já tinha amizade com ele, falei, rapaz, qual a moral que você tem para você falar com o seu aluno? Aí ele pegou e falou assim, então você faz isso no dia da sua prova para você ver. Então, a hipocrisia, né? Aí ele falou assim, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Ele usou essa palavra aí.
Mas tem que tomar cuidado, sabe? Para você, às vezes, quer tirar um cisco do olho do teu irmão e você tá com a trave no seu olho. Amém? Então, tira primeiro a trave do teu olho. Amém? Então, enfrenta a sua própria falha antes de apontar a falha dos outros. Amém? Ó, fecha a boca. Tem gente não, tem gente que é meio cara de pau. Na verdade é hipócrita, né? Ele sabe que ele tem a falha dele, ele fica corrigindo os outros. Ainda bem que aqui no canal não tem ninguém, eu posso colocar minhas duas mãos no fogo, né? Que não vai queimar, né, gente? Eu posso colocar que não tem gente aqui, não tem ninguém aqui que julga ninguém. Todo mundo aqui é santinho, né? Não tem ninguém que julga ninguém aqui. Não tem ninguém. Dessa forma aqui eu posso colocar minhas mãos no fogo. E eu vou colocar minhas mãos no fogo por vocês, hein? Mas antes eu vou colocar uma bolsa de gelo assim, ó, minha mão dentro da bolsa de gelo, aí eu coloco no fogo. Deus abençoe. Olha o pastor julgando aqui já, ó. Não é todo mundo não, né? Claro que não é todo mundo. Se não tivesse, o Senhor não estaria me dando essa palavra para me trazer aqui hoje. Entende isso aqui? Ué. Bom, vamos lá. E terminando, ele diz assim: não deis aos cães o que é santo, nem lanceis aos porcos as vossas pérolas. Embora não devamos julgar de forma hipócrita, nós precisamos exercer o discernimento. Nem todos estão prontos ou dispostos a receber a verdade espiritual. Então, tenha sensibilidade espiritual ao compartilhar a verdade. Seja sábio e ore pedindo a Deus por direção. Faça isso. Amém? Então, discernimento é essencial. Então, antes de você julgar alguém, olha para dentro de você. Veja, olhe para os teus erros primeiros. Olhe para as tuas falhas primeiro. Aí depois você vai tentar ajudar alguém. E outra coisa, se for julgar alguém, tem que ser com justiça e misericórdia. Amém? Eu quero orar por você, mas eu termino perguntando: você tem julgado com justiça ou com hipocrisia? Peça a Deus um coração limpo. Peça a Deus olhos humildes e palavras cheias de graça. Amém? Várias pessoas, eu me recordo muito bem, crentes, né? Teve um pastor, olha só, teve um pastor amigo meu, isso aí já foi o outro amigo meu, ele ficou disciplinado na época. Alguém disciplinaram ele, por quê? Não sei se vocês lembram daquela baré. Aqui era aquelas baré. Aqui no Espírito Santo a gente usava aquelas baré. Que a garrafa era parecida com garrafa de cerveja, sabe? Era parecida. E o irmão estava tomando um baré lá. Aí alguém tirou uma foto de longe assim, falou que o irmão estava tomando cerveja. Olha só. Aí disciplinaram o irmão. Disciplinaram o irmão. Só que esse povo paga um preço muito caro com isso, porque passou alguém lá, o crente julgador, o crente juiz passou lá, e ele pegou e falou. Tirou foto ainda. Tem gente assim. Cuidado. Primeiro, aliás, fica se metendo na vida dos outros, né? Tem gente que gosta de se meter na vida do outro, né? Tem gente que ele gosta de ficar com a vida do outro na boca. Sei lá, não é? Mas vamos lá, vamos orar, né? Mas são vários casos e acredito que tem vários aqui também que vocês já viram e que já aconteceram por causa da hipocrisia. Né? Que sejamos agentes de reconciliação e não de condenação. Que sejamos agentes de reconciliação e não de condenação. Oremos a Deus, o nosso Pai. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja teu nome.
Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória permanece para sempre. Senhor meu Deus e Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus, mais uma vez estamos diante de Sua presença, ó Deus, em uma oportunidade única, oportunidade singular. Ó Deus, nós nos colocamos diante de Sua presença em oração. Pai, neste momento, permita-nos a tocar os céus através desta oração. Meu Deus, o Senhor Jesus, Ele critica o hábito, ó Deus, e o hábito de criticar os outros, de julgar os outros. Ó Pai, sendo nós mesmos faltosos. Ó Pai, precisamos nos submeter ao padrão justo do Senhor, antes de pensar, Senhor, examinar e influenciar a conduta dos outros, meu Pai. Pai querido, Pai amado, nós cremos na misericórdia do Senhor. Nós confiamos na misericórdia do Senhor. Nós acreditamos na misericórdia santa do Senhor. É mais uma vez, Pai. Meu Deus, é mais um momento, meu Pai, que nos colocamos diante de Ti. É mais uma vez que nos colocamos diante de Ti, Senhor, em oração. Em nome de Jesus Cristo, nos colocamos diante de Ti neste momento, unidos no mesmo Espírito, unidos no mesmo propósito, no mesmo objetivo, com fé e esperança, Pai. Nós oramos agora. Tem pessoas que deixaram aqui os seus pedidos de oração. Tu conheces cada coração, Tu conheces cada lágrima, cada angústia e cada clamor. Nada te escapa, Senhor. E nenhum pedido é pequeno demais para o Teu cuidado. Senhor, assim como aprendemos na Tua palavra em Mateus 7, que não devemos julgar, que não julguemos, mas que sejamos misericordiosos, pedindo que o Teu Espírito Santo alcance cada internauta com a Tua graça, consolo e resposta vinda do alto. Se há alguém aqui sofrendo por julgamentos injustos, que receba o consolo e a justiça que vem do Senhor. Se há alguém cego por críticas e ressentimentos, que o Senhor remova a trave dos olhos e traga luz e traga arrependimento. Para os que clamam por cura, estende a Tua mão poderosa e sara as enfermidades. Para os que pedem por libertação, que o Teu poder
quebrem cadeias e tragam liberdade em Cristo. Para os que choram por familiares, por provisão, por direção, que o Senhor venha com resposta, com paz e com milagre, Senhor. Ah, meu Deus, ensina-nos, Senhor, a sermos humildes, a olharmos para dentro de nós antes de apontarmos o outro. E que em tudo sejamos conduzidos pelo teu amor e pelo teu discernimento, meu Pai. Pai, que cada pessoa que escreveu o seu pedido aqui sinta agora o toque do teu Espírito, que haja consolo, que haja força, que haja fé renovada e esperança viva em cada coração. Eu expulso, eu repreendo todo o mal que está atingindo o corpo físico deste homem, desta mulher. Deus, eu apresento aquele rapaz cuja a foto, ó Deus, ó Senhor Jesus, do seu braço, ó Deus, com aquela situação que apareceu no braço, na pele, meu Pai. Que o Senhor possa trazer a cura, o Senhor sabe. Já estamos em oração por este rapaz. Em nome de Jesus. Pai, eu oro nesta hora, repreendendo toda a enfermidade, a doença, todo o mal que assola este corpo físico. Eu repreendo pelo poder que há no nome de Jesus. Eu oro nesta hora, Senhor. Eu clamo ao Senhor. Ó Deus, entra com milagre na vida deste homem e na vida desta mulher. Toca do alto da cabeça a planta dos pés desta família, deste lar agora, desta casa. Toca agora, Senhor, aquelas pessoas que estão de luto, meu Pai. Toca agora. Conceda a vitória agora. Nós abençoamos em teu nome. Garante o teu milagre. Deus, eu oro por todos aqueles que as portas estão fechadas. Abre as portas. Aqueles que a empresa passa por dificuldades. Deus, eu clamo ao Senhor. Ajuda os teus filhos. Nós cremos no teu agir. Confiamos no teu tempo e te entregamos todos estes pedidos nas tuas mãos. Seja feita a tua vontade, que é boa, que é perfeita, que é agradável. Oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, amém, Senhor Jesus. Declare: eu tenho a bênção de Deus na minha vida. Pode declarar: eu tenho a bênção de Deus na minha vida. Glória a Deus, glória a Deus. Que maravilhas. Você que já teve alguma experiência de julgamento precipitado e você ficar à vontade em você relatar aqui, julgamento precipitado. Eu já passei por muito isso, né? Teve pessoas, inclusive, que antes de me conhecer me julgaram, né? Aí depois que passaram a me conhecer, conversar comigo, aí descobriram, né? É igual geralmente as pessoas que são bem fechadas, né? A minha esposa, por exemplo,
ela é bem, sabe, centrada ali. Para quem olha assim, nossa, ela é muito séria, deve ser brava, né? Mas é um amor de pessoa, totalmente diferente do que as pessoas às vezes atacham, né? Alguém já falou comigo, pastor, sua esposa é brava, né? Não é nada, é tranquilo demais, tal. É da paz, brincalhona, sério, brincalhão, não é só eu que sou brincalhão, não. Então, assim, tem gente que ele julga, né, as pessoas sem antes conhecer, né, as pessoas. Então, cuidado. Amém? Então, você que teve essa experiência, e fica à vontade de falar, fale aí sua experiência, tá? E você que recebeu uma bênção do Senhor, também conte-a. Isso, pode relatar a bênção que você recebeu para que o nome do Senhor seja glorificado, tá bom? Isso, você vai contar no chat e também na descrição desse vídeo. Meus irmãos, o Senhor curou aqui duas pessoas e estas duas pessoas, vocês tinha, né, um problema e este problema era na garganta de vocês, era na garganta, sabe? Atrapalhava a passagem de alimento, até mesmo líquido. Eu via vocês curadas por Jesus hoje aqui. Amém? Olha, irmão, irmã, Espírito Santo fala ao meu coração que o médico vai ficar surpreso, hein? Com 7 pessoas aqui que têm um problema. Pela medicina é sério e é tomar medicamento para o resto da vida. Não vai não, hein? Eu via Deus curando vocês aí. Você vai voltar aqui para contar o que Deus fez. Eu via aqui entre nós a porta de emprego que uma irmã pediu ao Senhor. Eu via Deus, a porta já está aberta, olha só, a porta está aberta, e eu via Deus só direcionando esta irmã. E Ele direciona você, é numa luta mesmo que Ele direciona, hein? A vitória vai ser grande. Amém? Irmãos, eu quero perguntar aqui, tem alguém que você deseja aceitar Jesus, voltar a reconciliar, renovar a aliança com Deus? Tem alguém entre nós que deseja aceitar, voltar, renovar a aliança? Se tiver alguém, você vai dizer, eu quero aceitar, quero voltar, pastor, quero renovar minha aliança com Deus. Você quer? Então ore comigo assim, Senhor Jesus, neste momento eu aceito o único, suficiente Salvador da minha alma. Eu retorno para os teus caminhos de onde eu nunca deveria ter saído. Eu renovo a minha aliança, eu faço um concerto. Perdoa os meus pecados, escreva meu nome no céu, no livro da vida, e sela com teu sangue para o grande dia da vida eterna. Amém. Amém, Senhor Jesus. Pastor Vanderlei, o que faço? Procure uma igreja evangélica mais perto da Bíblia, tá bom? Isso, e sirva a Deus, não tem coisa melhor do que servir ao nosso Deus, tá bom? Quero mandar um abraço aqui para o Zaqueu, aí em Baunilha. Irmã Maria do Carmo, Deus abençoe vocês. Isso, Deus abençoe. E Deus abençoe também a todos os aniversariantes do dia. Deus abençoe a vida de vocês, tá bom? Meus irmãos, minhas irmãs, eu fico por aqui e volto à noite. Que a graça de nosso Senhor Jesus, o amor de Deus, comunhão do Espírito Santo seja com todos que amam e aguardam a vinda de Jesus desde agora e para sempre. Amém, amém, amém. Caso Deus tocou no seu coração para abençoar esse canal ou queira usar fé, as informações estão logo aqui embaixo. Deixa Deus te usar. Deus te abençoe.